Olá pessoal, professora Maísa com você, novamente para pensar língua portuguesa, gêneros textuais, para pensar a vida, para pensar o mundo. E hoje a gente vai falar do banquinho da vítima. Você já sentou no banquinho da vítima? Eu já sentei, de vez em quando eu sento e fico lá me sentindo vítima, achando que tá tudo errado, que eu não faço nada certo, mas logo eu me lembro e levanto desse banquinho, porque o banquinho da vítima não é um banquinho para a gente ficar muito tempo. Do que a professora está falando? Do tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje vai pensar vitimismo, o comportamento de pessoas que agem ou se comportam dentro da vida, né, na sua própria vida, como vítimas, né? A gente vai pensar um pouco sobre isso, acho que vai ser bem bacana. O que a gente vai fazer antes de começar a nossa aula? Você sabe, você tem que fazer o seu link de frequência lá, o seu registro de frequência, né? Clicar lá no link, responder os exercícios, se você quiser esperar um tempo, eu sempre costumo dizer, para você pensar um pouquinho, né, como que é a aula, qual é o tema, depois você vai lá, né, então vai acompanhando ali, deixa o Google Class ali também, vai acompanhando e aí depois você vai lá fazer a sua presença, o seu exercíciozinho, né. Lembrando que a gente está fechando aí o trimestre, então tem que estar tudo em dia, se você está atrasado, coloca em dia as coisas para quê? Para que a gente possa fechar esse trimestre sem precisar de recuperação e bem tranquilo e sereno, não é isso? Bom, então vamos lá? Bom, a nossa aula tem vários objetivos aqui, depois você pode dar uma olhadinha e a gente já vai pensar entrando no nosso tema. Já falei o tema, agora você vai responder essas 3 perguntinhas aí, tá certo? Primeira pergunta, você conhece alguém que se faz de vítima? Você conhece alguém? Ou será que você conhece alguém? Será que alguém assim é você? Tudo bem, vamos ser honestos, coloque aí a tua resposta. Letra B. Quais são as características do comportamento de uma pessoa que se faz de vítima? Né? Então assim, a gente está pensando, uma pessoa que se faz de vítima, o que ela faz que a gente acha que ela fica se fazendo de vítima? E terceira perguntinha aí, entrando no tema, o que você acha desse comportamento, tá? Então assim, agora coloque a tua opinião a respeito disso, a professora falou um pouco, mas eu quero que agora você faça o que você pensa, para depois a gente discutir isso com um pouquinho mais de propriedade, a partir de uma reportagem. Esse é o nosso gênero de hoje, ok? Um tempinho e eu já volto. Então, com certeza, né? Você já pensou em algumas pessoas, né?
Ou às vezes você pensou, nossa, eu acho que eu me faço de vítima, né, de vez em quando. Todo mundo tem o seu momento de vítima, faz parte, né? Mas a gente está falando de algo que é um pouco mais aí frequente, tá certo? Então ali, você conhece alguém que se faz de vítima? Eu conheço algumas pessoas que se fazem de vítima, né? E aí, então, qual que seria? Então, eu diria sim. Letra B, quais as características? E a gente poderia pensar, né? Se faz de vítima, tá em que sentido? Num sentido pejorativo, mas negativo, né? Nesse comportamento o quê? Quais são as características dessa pessoa? Uma pessoa que reclama bastante, né? Que tem dó de si mesmo. Então, se você vai conversar com ela, normalmente, se você diz assim, eu tô passando por um problema, ela vai ouvir um pouquinho e daqui a pouco ela vai começar a falar do problema dela, vai dizer que o problema dela é muito maior. Então, é uma pessoa que reclama bastante, que é muito autocrítica, né? Então, nesse sentido, tem muita dó de si mesmo e faz muitas críticas a ela mesma, né? Nesse sentido, certo? Então, é uma pessoa aí que a gente tem um pouquinho de pena, né? Nesse sentido. Na letra C, o que você acha desse comportamento? Bom, é claro que no meu caso, a partir, né, das leituras que a gente tem, da maturidade, das leituras sobre psicologia e tudo mais, o vitimismo, né, é algo negativo. Então, o que eu acho? Eu acho um comportamento que é negativo, que prejudica, né, a pessoa, e a gente vai ver por que isso acontece na nossa reportagem de hoje, tá bom? Bom, eu espero que você tenha respondido algumas coisas aí para você entrar no tema num clima bacana, né, participar aí da aula. Bom, vamos lá. A professora retirou o material de hoje aí do site da UOL e de uma seção que se chama Viva Bem. Eu printei para você aí, tá bem pequenininho, mas só para você ter uma ideia de como aparece, né? Ó, a seção se chama Viva Bem e aí você tem aí uma reportagem que traz a ideia de equilíbrio e aí diz lá, cuidar da mente para uma vida mais harmônica. Aqui você teria aqui o link para outras sessões, né? Aqui você tem as sessões também, ó, para a pessoa clicar, tá? Então tá dentro a reportagem, como a notícia, ela tá dentro de um contexto aí dentro do meio de comunicação. E ele está dividido por sessões. E essa é uma sessão para as pessoas que querem pensar um pouco mais a vida no sentido de um equilíbrio, de uma vida, de viver bem, né? De saúde mental e emocional. Ok? Então a professora tirou de lá. Beleza. E ali na continuação você tem a foto, né? Eu cortei um pouquinho, mas você tem essa imagem, né? Ali no site. Você tem ali equilíbrio, que é então a seção que a gente acessou para poder pegar a reportagem, e a reportagem que está exatamente assim, tá? Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber. 2 pontos. Entenda os sinais. Então é uma reportagem que se propõe a fazer o quê? A chamar a atenção do leitor para ele se olhar para ele e pensar, bom, será que eu me faço de vítima? Então eu vou encontrar sinais, né? Ele vai me dar aí sinais a respeito disso. O que uma pessoa faz, uma pessoa que é vítima, como ela age, quais são os sinais dela? Para eu me olhar. Veja que você tem ali acompanhando essa foto, né, essa imagem desse homem, né, desse jovem prostrado, né? Então você tem uma ideia de alguém olhando para baixo, assim, cabisbaixo, que concorda com a postura vitimista, que a gente vai discutir aí e vai entender, tá bom? É isso e a gente vai então para a nossa reportagem agora no aspecto verbal. Veja que você tem um título. Você tem a Dan Novak, que é a pessoa, a repórter, a pessoa ali que está dentro da edição dessa reportagem, para trabalhar a reportagem, né? Ela pode ter feito pesquisa, entrevistas e tudo mais para auxiliar na reportagem, né? E aí você tem colaboração para o Viva Bem, né? Então ela colaborando para a sessão ali. Quando foi publicada essa reportagem? Foi em dia 1º de julho desse ano. Então é uma reportagem bem atual, tá certo? Vamos lá? Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber, entenda os sinais. Esse é o nosso título, chamando a tua atenção. Vamos lá. Vamos acompanhar comigo e vamos pensar um pouco na nossa vida? Além de pensar português, a gente está pensando também na nossa vida. Olha que bacana. Vamos lá. Número 1. Se frases como isso só acontece comigo ou nada dá certo para mim são frequentes no seu repertório,
é possível que você esteja adotando uma mentalidade de vítima diante das circunstâncias da sua vida. Parágrafo 2. Em diversos momentos da vida, as coisas podem fugir do nosso controle e algo que desejamos pode não acontecer como planejado. Uma oportunidade profissional não alcançada, uma prova com um resultado ruim, um relacionamento que chega ao fim contra a nossa vontade. Algumas vezes, inclusive, vivenciamos fatalidades que nos marcam de maneira mais profunda, gerando maior dificuldade em superá-las. 3. A recorrência de situações que dão errado, entretanto, nem sempre é simples fruto do acaso ou de um suposto complô cósmico que impede a nossa vida de seguir o fluxo que planejamos. É possível que determinadas situações aconteçam como consequência de atitudes ou displicências que permeiam o nosso comportamento, que passam pelo nosso comportamento. É importante observar, portanto, como você tem encarado esses momentos, como você enxerga o seu papel diante dos relacionamentos, expectativas e fatos cotidianos da vida que não acontecem como você desejava. 4. Segundo Ilíada Alves, veja um depoimento, alguém está trazendo ali dentro da reportagem, que é bem comum. Segundo Ilíada Alves, psicóloga clínica, membro do IPQ, do HC, FMUSP, Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e preceptora da residência em psiquiatria do Hospital das Clínicas, Dr. Ramadez Nardini, abre aspas, a vitimização pode ser socialmente definida como o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade a si próprio. Pessoas que atribuem ao outro ou ao universo a culpa por não se sentirem capazes de promover mudanças ou solucionar problemas. Fecha aspas. A psicóloga ressalta, contudo, que a leitura de determinados comportamentos precisa compreender seu funcionamento dentro do histórico de vida de cada pessoa e exige um olhar empático. Depois a gente vai voltar um pouquinho nisso. 5. No tocante às circunstâncias que geram esse tipo de comportamento, Alves salienta, destaca que, abre aspas, cada pessoa desenvolve as próprias estratégias de enfrentamento para lidar com situações adversas, situações difíceis. Fecha aspas. De acordo com ela, processos falhos de comunicação podem estimular indivíduos a adotarem estratégias e posturas vitimistas, caso percebam que essa forma seja a única maneira de obter a validação do outro. Abre aspas. Assim, esse modelo de comunicação pode tornar-se circular ou repetitivo e reforçador. Fecha aspas, finaliza. Subtópico, subtítulo dentro da reportagem aí, na continuação. Sinais frequentes. Quais são os sinais? Veja que a reportagem prometeu pra gente que ia trazer os sinais, O que uma pessoa vitimista faz? Já tem umas ideias ali, mas agora ela vai focar mais, Vamos lá, parágrafo 6. Abre aspas. Em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima, que receberam pouco afeto quando crianças e que só tiveram a atenção dos familiares quando machucadas ou doentes, explica Sônia Maria Duarte Sampaio, psiquiatra e coordenadora do projeto Vincular Psicoterapia de Casal e Família no IPQ do HC. 7. Para a psiquiatra, diante desse cenário, essas pessoas, quando adultas, tendem a associar dor e sofrimento como busca de amor e atenção. Os indivíduos que possuem esse tipo de comportamento costumam não se responsabilizar por seus erros, Então, mais um sinal aí dessa pessoa.
não se responsabilizar por seus erros ou dificuldades e podem utilizar os seus problemas para angariar, conseguir a atenção do outro. 8. Segundo Thaís Oliveira, psicóloga hospitalar do BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, a sinalização de uma pessoa que se vitimiza comumente se segue ao modo com que encara os seus traumas e dificuldades. 2 pontos, abre aspas. Normalmente, é alguém que passou por dores durante a sua vida e que não foram compreendidas nesse processo, fecha aspas, adiciona. Para a psicóloga, ao negar a possibilidade de enfrentar estes problemas, a pessoa adota uma postura de vítima e, abre aspas, acaba acreditando que a história dela é sempre mais triste, dizendo que as coisas nunca dão certo para ela, ou que a vida é injusta, fecha aspas, finaliza. Parágrafo 9º, Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos, para que o indivíduo consiga potencializar o seu processo de autoconhecimento. Desse modo, a pessoa tem mais chances de reconhecer esses comportamentos em si mesma, aprendendo a olhar para si através de uma outra perspectiva, questionando este papel, ok? A gente depois volta ali. Olha só, então veja, a professora colocou aqui, ó, uol.com.br, Viver Bem. Lá nas referências você tem o site com a reportagem completa. A professora retirou, fez um recorte para nós nessa aula. O que a gente observa, né? A gente vai aí pensar um pouquinho a respeito do gênero e pensar nesse tema que é tão caro para nós, que é um tema que está relacionado ao autoconhecimento, né? Então, quantos de nós lendo a reportagem não começamos a pensar? É importante a gente pensar sobre como nós enfrentamos as nossas coisas na nossa vida, né? Claro, aí você pode dizer, mas professora, eu estou no 9º ano, ainda sou muito adolescente, né? Para pensar sobre mim mesmo. Na verdade, não. Quanto mais cedo, né? Desde cedo nós podemos pensar o nosso autoconhecimento. E quanto mais cedo nós nos conhecemos, nós observamos as nossas emoções, melhor nós podemos trilhar o nosso caminho, né? Então, por isso é muito legal que essas coisas tenham chegado na escola, né? A gente já falou sobre isso. Bom, vamos lá, vamos analisar a reportagem, reforçando algumas coisas aí da entrevista, da reportagem com o tema. Vamos lá. Uma reportagem apresenta com maior profundidade um tema. Veja que dentro da reportagem que a gente viu, ela discute, né? Veja que tem 9 parágrafos, mas a reportagem completa ela é bem maior. Então veja que ela é mais longa. Por quê? Porque eu tenho o tema um pouco mais aprofundado. Diferente da notícia, que vai trazer um fato de modo um pouco mais factual, mais rápido, né? E mais superficial, né? É só para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Na reportagem ele explora. Segunda coisa que a gente observa na reportagem é a questão, porque ele é mais aprofundado, ele exige fontes. E nós vimos que aqui são fontes especialistas. Nós temos aí como fontes aí da UOL ali e da seção, nós temos psicóloga, né, que a psicóloga clínica aí que tem toda aqui a instituição na qual ela participa, né, toda a autoridade dela dentro do texto, no sentido de quem é que está trazendo essa fala, né? As piadas, né? Eu fiz questão de ler aspas para você, nesse sentido de você observar, é a fala de quem? De um especialista, né? Então aí uma pessoa que está dentro de grupos de pesquisa pensando a questão do vitimismo e os comportamentos humanos, tá bom? Humanos. Aí a gente tem também, além disso, você tem aqui a Sônia Maria Duarte, né, que é uma psiquiatra e coordenadora de um projeto, também aí uma fonte da reportagem. Então veja que a reportagem ela precisa desses aspectos, né, dessas fontes, que são informações preciosas, especialistas sobre o assunto, né? Então esse é o papel da reportagem. Ok, um outro aspecto que a gente observa na reportagem, que eu já falei, tem caráter investigativo, então com busca de fonte. O repórter vai atrás das informações. Bom, essa é a pauta, então eu tenho que ir atrás dessas informações. Por isso aí as fontes. Depoimentos de especialistas, já coloquei.
várias opiniões sobre o tema. Nesse texto, a gente já percebe que a gente tem o aspecto do vitimismo mesmo, o aspecto negativo. Então, quando a gente tem aquela pessoa, então ali, ó, no caso, como ela encara os traumas e as dificuldades, né? Então, o vitimista, né, essa pessoa que trabalha esse comportamento, ela encara as dificuldades dela como fatídicas, né? E como algo que só acontece com ela, né? Agora, é claro que aí a gente viu que numa parte do texto, ele vai trazer o quê? Ela vai trazer que vai depender do quê? Eu não posso chamar todo mundo de vitimista, não é verdade? Eu não posso, uma pessoa está reclamando, aí eu digo, nossa, você é vitimista. Não. Claro que várias vezes na nossa vida nós somos vítimas, passamos por situações de injustiça, né? Às vezes temos um histórico de vítima no sentido de que há uma injustiça aí na nossa herança, né? Aí dependendo. Então, claro, há momentos em que sim, a vítima ela é legítima. E aí ela traz esse outro lado da vítima, né? Quando ela diz, ó, a leitura de determinados comportamentos precisa compreender o seu funcionamento dentro do histórico da vida da pessoa, né? E exige um olhar empático. Então, eu não posso sair falando para todo mundo que reclama que a pessoa é uma vítima. Ah, que você é uma vítima no sentido negativo. Não. Preciso conhecer a história para pensar, bom, é um comportamento vitimista ou realmente essa pessoa passou por essa situação de injustiça e nessa época, nesse momento, ela é realmente vítima. Então, veja que dentro da reportagem eu posso ter vários olhares sobre o tema, né? Se fosse polêmico, mais ainda, a gente teria um tema polêmico, onde várias opiniões aí estariam propostas. Pode trazer conceitos e definições. A gente viu que há pessoas especialistas dentro da reportagem definindo para nós o que é vitimismo, né? Trazendo características para nós. Então, isso faz parte da reportagem, no sentido de analisar, ampliar, explorar o tema apresentado, ok? Bom, vamos lá? Agora que a gente já observou um pouquinho sobre vitimismo, lemos, vamos interpretar e vamos pensar no tema. Vamos lá. Vamos observar as fontes do repórter, quem são e que instituições representam. A gente vai precisar revisar alguns slides, tá? Então é possível que a gente vai passar aí os slides para você. Então o que você vai anotar? Bom, as fontes. Com quem a reportagem falou para poder trabalhar com para poder trabalhar com esse texto, né? Então a gente vai voltar lá e dar uma olhadinha, tá bom? Vou dar um tempo para você e a gente já volta.
Então você conseguiu? O que a professora queria? Que você encontrasse, anotasse pelo menos os nomes dos especialistas, né? Para que você observe essa construção do texto. Vamos lá. Então aqui eu coloquei bem detalhadinho, eu sei que você pode ter só anotadinho rapidinho, não tem problema, depois você corrige aí no caderno. Ilíada Alves, então veja, você tem aí, além do nome, você tem a especialidade, a titulação dela, no sentido de é uma especialista no assunto. Psicóloga clínica. Sônia Maria Duarte Sampaio, psiquiatra e coordenadora de projeto familiar vincular, né? Todos aqui de São Paulo, né? Do HC de São Paulo, então você tem aí o contexto de São Paulo. Thaís Oliveira, psicóloga hospitalar, também de São Paulo. Então você tem, no mínimo, aqui que a professora observou, 1, 2, 3, no mínimo 3 fontes na reportagem aí, nos recortes que a gente fez, ok? Vamos lá? Quiz pra gente fazer junto aqui super rápido. Você pode estar se fazendo de vítima e nem perceber, entenda os sinais. Uma estratégia para atrair ao leitor neste título é: letra A, falar diretamente com o leitor, você, ou B, usar somente as letras em negrito centralizadas. Então, veja, letra A. Por quê? É óbvio, gente, claro, que o negrito, ele vai, né, chamar atenção. Mas o negrito, ele acontece em todos os títulos, né, de modo geral. Então, necessariamente, aí é já algo meio comum. O que está chamando a atenção aqui, dentro da reportagem, no título, é esse chamar o leitor, você. Né? Então, veja, a direção para o leitor com certeza me atrai, né? E me interpela. Então, aí eu paro e dou uma olhadinha, tá? Ok. Exercício 2, a gente agora vai para o exercício. Vamos lá na dinâmica. Observe o trecho. Alves e Oliveira destacam também a importância do acompanhamento psicológico nesses casos. O texto está dizendo que em alguns momentos, né, quando o vitimismo é uma coisa muito complicada, densa na pessoa, é preciso tratar, né? Há acompanhamentos psicológicos tanto gratuitos quanto pagos. Então, hoje a gente tem esses atendimentos variados. E aí você tem ali Alves e Oliveira. O que ou a quem Alves e Oliveira estão fazendo referência? Isso é coesão textual. A gente já falou um pouquinho sobre isso nas aulas de coesão, em algumas aulas. E aí eu quero que você me diga, Alves e Oliveira se referem a quem? Ou a que dentro do texto. Dá uma comentadinha aí e eu já volto.
Você conseguiu fazer, né? Porque você já está acostumado a ler esses textos, né? Você já está bem inteirado. O que a gente observa? Alves e Oliveira são os sobrenomes dos especialistas, de dois especialistas citados, né? Olha ali, Ilíada Alves e Thaís Oliveira. Isso é coesão textual. Por quê? Porque a gente falou que a coesão, um dos aspectos dela é evitar repetição. Então, para não usar de novo Thaís Oliveira, né? Ele faz o quê? Ou Ilíada Alves, ele usa o sobrenome, os sobrenomes delas, né? Além disso, também é a escrita acadêmica, né? Na escrita científica, a gente sempre retoma a gente usa sobrenome, né? Então, a gente sempre é reconhecido no mundo científico pelo nosso sobrenome, tá certo? Ok, querido? Vamos lá? Exercício 3, hein? Na reportagem, alguns especialistas apresentam causas para essa construção de personalidade, o vitimismo. Então a gente vai olhar várias causas, né? Gente, nada é por acaso, né? Nada tipo explode, né? Nada tipo oi, né? Sempre tem algumas razões ali. Se a gente parar para pensar, fazer uma análise, às vezes precisa de acompanhamento para isso, a gente vai descobrir por que a gente está agindo daquela forma. E também dentro do texto eles mostram isso. Qual alternativa não pertence à listagem de causas? Eu vou mostrar aqui as causas, mas tem uma outra ali que não é causa para o vitimismo, para esse comportamento. Por que uma pessoa age assim? Causas são razões, né? Vamos ver? Eu vou ler e depois eu vou te dar um tempo para você ver qual delas não é a resposta certa. Qual alternativa não pertence à listagem? Então, letra A. É causa do vitimismo pessoas que só tiveram atenção dos familiares quando machucadas ou doentes, né, processos falhos de comunicação? B. Em geral, quem se faz de vítima são pessoas com baixa autoestima. Ou C. Pessoas que passaram por traumas na infância. Qual dessas não são causa? Não, qual dessas alternativas, é uma só, não é causa para o vitimismo? Não é a razão do vitimismo. Tempo e eu volto.
Então, meu querido, e aí, você conseguiu? Olha lá, o que a gente observa, gente? Pessoas que só tiveram atenção dos familiares, sim, se quando criança, a minha mãe ou meu pai, né, quem cuidava de mim só me deu atenção quando eu chorava, quando eu estava doente, é claro que eu vou desenvolver um mecanismo aí, né, emocional, psicológico, que eu vou entender, bom, se eu só ganhei atenção quando eu estava doente, então eu tenho que ficar doente, eu tenho que reclamar, eu tenho que me sentir mal para que as pessoas olhem para mim. Veja como isso é grande, né, como é profundo o nosso desenvolvimento. Então a letra A está certa. Letra B, quem se faz vítima? Pessoas com baixa autoestima, com certeza. A baixa autoestima, ela vai influenciar no vitimismo, né? Se eu não gosto de mim, se eu não gosto de quem eu sou, se eu não tenho autoaceitação, com certeza eu posso me fazer de vítima, né? Pode corroborar, confirmar esse comportamento. Letra C, pessoas que passaram por traumas de infância, não é causa. Por quê? Porque, gente, seria justificativa para todos nós sermos vítimas. Porque todos nós, de alguma maneira, passamos por traumas. Né? Não existe aí uma infância perfeita, né? Não existe, né? Nem um pai, nem uma mãe perfeito e nem quem cuida de nós. Sim, são falhos e passamos por traumas, pequenos ou grandes, e o que nos faz, muitas vezes, amadurecer. Então, nesse sentido, a letra C não pode ser porque ela é genérica. Todos nós passamos, então não é motivo para ser vitimista, ok? Beleza? Vamos para o exercício 4, hein? Observe os trechos. Estamos finalizando a aula, estamos indo para o final, então acompanha comigo, fica aí. Observe os trechos. Eles apresentam as consequências do comportamento vitimista. Falamos de causas, por que o vitimista age daquela maneira, e agora vamos para a consequência. O que resulta? Toda causa vai trazer uma consequência. Então veja lá. Sintetize essas consequências reescrevendo-as. Vamos fazer um exercício de paráfrase. Você lê a alternativa e coloca com as suas palavras em uma frase. Por isso, sintetizar, pequenininho, tá? Vamos ler a letra A, vou dar um tempo e depois eu volto para as outras. Letra A. Sintetize isso aqui, abre aspas. A vitimização pode ser socialmente definida como o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade a si próprio. Sintetiza isso e eu já volto com você. Então, queridos, você conseguiu responder? Eu vou passar mais a B e a C e aí a gente corrige tudo junto. Só quero dar um recadinho para a Fran. Fran, eu queria que você não interpretasse para os surdos, porque eu quero ver como que tá o português dessa galera, tá bom? Combinado? Então, ótimo. Vamos lá. B e C. Eu vou ler, tá? Os indivíduos que possuem esse tipo de comportamento costumam não se responsabilizar por seus erros ou dificuldades e podem utilizar de seus problemas para angariar, para conseguir a atenção do outro. Então, aí, outra consequência. Letra C, pessoas que atribuem ao outro ou ao universo a culpa por não se sentirem capazes de promover mudanças ou solucionar problemas. Letra C, você vai sintetizar as duas e eu volto para a gente corrigir agora as três, ok? Vamos lá.
Conseguiram, né? Um recadinho para a comunidade surda. A gente sabe que é a segunda língua de vocês, então é um pouco mais complicado, né? Porém, num exercício como esse, né, se a Fran interpreta, ela dá a resposta. Então é bem bacana você começar a interpretar, trabalhar com as interpretações desse texto. Por quê? Porque aí você explora mais essa segunda língua, tá bom? Bom, vamos lá, vamos corrigir todo mundo junto. Letra A, a professora sintetizou assim, talvez você tenha feito algo parecido, dá uma olhadinha, depois você dá uma corrigidinha se precisar. Letra A, indivíduos sentirem dó de si mesmo. É uma consequência, pessoas que ficam sentindo dó de si mesmo e falando, verbalizando para as pessoas isso. B, indivíduos que não se responsabilizam. Porque, gente, o vitimismo, ele é às vezes confortável. Eu me sinto bem, né? A pessoa pode falar assim, nossa, mas como alguém quer viver no vitimismo? Gente, porque tem um lado bom. Qual é o lado bom? Se eu sou uma vítima, se eu me trato como vítima, eu não preciso fazer nada para ninguém. Porque eu sou vítima, as pessoas que têm que fazer para mim. Então eu não me responsabilizo pelos meus atos, né? Então é muito sério. Letra C, né, uma outra síntese, pessoas culparem os outros. Muito bem, se eu não me responsabilizo, eu vou culpar alguém. Eu vou dizer que a culpa foi da minha família, que não cuidou de mim. Eu vou dizer que a culpa é do meu chefe, né? Eu vou dizer que a culpa é porque eu não tenho, sei lá, não tenho alguma condição. Claro, a gente entende que algumas condições são necessárias, básicas, e a gente já falou disso. A vítima legítima, a gente não está falando da vítima legítima, a gente está falando de um comportamento doentio, emocionalmente, que precisa ser tratado, ok? Bom, é isso. Vamos lá para o exercício 5, a professora está fechando a aula, tá? A gente vai falar agora um pouquinho de períodos. Se frases com, abre aspas, isso só acontece comigo, fecha aspas. Qual o sentido expresso pela conjunção se? Isso está lá no começo do texto, né? A conjunção se está ali, ó. Se frases como, isso não só acontece comigo, qual é o sentido expresso pela conjunção? Né? Então, lá no começo do texto estava aí. Eu quero que você pense o que o se, né? Se, frases, se isso, se aquilo. Esse se, essa conjunção significa o quê? Tempo para você responder aí com as suas palavras e a gente volta para conversar.
Então, você observou? Olha lá. A conjunção se indica hipótese. Toda vez que a gente coloca, né, na maioria das vezes tem essa ideia de hipótese, de possibilidade. Ou seja, indica uma condição necessária para que seja realizado ou não o fato principal, adotar uma mentalidade de vítima. Se você fala sempre, não dá nada dá certo comigo, eu sou sempre excluído, né? Aí veja, se você diz isso, então a ideia de condição, de possibilidade. Se você fizer isso, é possível que você esteja adotando um comportamento de vítima, ok? Quiz. De acordo com as fontes apresentadas na reportagem, a vitimização pode ser socialmente definida como o hábito de condicionar sentimentos de dó e piedade a si próprio. Não estamos falando de ficar com dó ou pena de alguém, estamos falando nós, a vitimização do próprio, né? Aí de si próprio. Verdadeiro ou falso? Falamos verdadeiro. Vitimismo, aqui a gente está falando do vitimismo, desse auto-vitimismo. Eu me sentir vítima, né? E ficar agindo. Quando eu me sinto, eu ajo, né? Tem um recurso aí, uma discussão mais importante na psicologia. Se eu ajo, se eu sinto aquilo, eu acabo agindo conforme aquilo, né? Então eu preciso pensar os meus sentimentos e as minhas emoções, porque eles regem aí a maneira como eu vivo. Querido e querida da minha aula aí que está me assistindo, muito obrigada por você ter ficado comigo aqui. Vamos pensar sobre isso, se a gente está agindo como vítima e vamos gerenciar a nossa vida de verdade, né? Porque a vida é uma só e vamos fazer dela o melhor que a gente pode. E a gente resumiu aí o que a gente fez, reportagem, trabalhamos vitimismo, tá bom? É isso, muito obrigada. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.